Oi, gente rica! Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira. Peço para você se inscrever, deixar o seu like, apertar o sininho para participar dos estudos bíblicos semanalmente de uma forma diferente, porque a ideia aqui é você ler a palavra após ouvir o meu resumo, porque o meu objetivo é trazer informações pontuais, históricas, insights, códigos, pinçar o ouro para agregar valor, para você criar assim uma cosmovisão com novas informações, para você se preparar para uma revelação superior à leitura normal que você faria sem esses conhecimentos que você vai receber aqui comigo. Então, preparado? Estou na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e depois eu vou mostrar umas paisagens aqui para você. Então, simbora, porque hoje eu vou falar sobre as epístolas 1º e 2º Coríntios. Vamos lá. Bom, vou começar com o 1º Coríntios, né? Essa carta de Paulo aos cristãos de Corinto, ou seja, é a primeira epístola, né, segundo os especialistas, ela foi assim escrita entre os anos 54 a 55 depois de Cristo. E revela assim os problemas de vida naquela época. Mas não é à toa que ela faz parte da nossa Bíblia, porque ela nos exorta para os problemas que nós enfrentamos hoje também. Porque o coração do homem é o mesmo ontem e hoje. E Paulo apresentou Jesus Cristo como o Senhor nosso. Ele escolheu Corinto para se fixar e implantar-se uma igreja na sua segunda viagem missionária, porque tinha muito fluxo de gente. Era uma cidade portuária, cosmopolita, tinha 100 mil habitantes na época de Paulo. E Corinto era uma cidade assim super importante, a mais importante da Grécia naqueles dias. Além de ser uma cidade riquíssima, que ficava assim perto do Mar Egeu, né? E ela fica assim mais ou menos 48, 50 quilômetros a oeste de Atenas. E depois eu vou procurar algumas fotos da minha viagem para a Grécia para fazer o meu TBT dessa semana. O luxo, a imoralidade, o prazer, a cultura, a arte, os centros de estudos linguísticos e as escolas de filosofia faziam parte da vida do povo assim, que era pagão, que vivia em Corinto, né? A cidade era o centro assim, de um culto degradante a Vênus. Segundo a mitologia grega, Vênus era filha do céu e da terra. Também se diz que era filha do mar e que Saturno preparou seu nascimento formando-a da espuma das águas. Para os romanos, Vênus é a deusa da formosura e do amor, o ideal da beleza feminina. E para os gregos é Afrodite. E Afrodite significa nascida da espuma. No alto da cidade, assim, tinha assim, um templo, né, dedicado a ela, com mais de 1000 prostitutas cultuais que a serviam durante o dia e à noite aos homens, porque elas desciam lá do Acro Corinto, que era assim, uma elevação rochosa, para fazer sexo de forma promíscua pela cidade, com os homens e com algumas mulheres. Quando Paulo estava assim com 50 anos, ele entrou nessa movimentada metrópole em busca de uma oficina para fazer dinheiro e ganhar a vida. Ele era artesão e fazia tendas. Naquela época, só para você ter assim uma noção, né, a fabricação de tendas era tão importante quanto a construção civil hoje em dia, entendeu? E ele nunca quis receber salário de igreja, porque ele provia o seu próprio sustento para fazer a sua obra missionária. E ali em Corinto, ele se associou a Áquila e a Priscila, que eram assim 2 prósperos fabricantes de tendas. Durante 1 ano e meio que ele passou em Corinto, ele realizou assim um excelente trabalho. E ele começou falando nas sinagogas, porque ali assim uma grande colônia de judeus de elevado padrão moral e que praticavam o judaísmo. E também falou em outras congregações mistas de judeus e gregos. Observe que toda vez que Paulo fala em gregos, é como se ele estivesse falando gentios, para lembrar que ele é o apóstolo dos gentios, tá? A igreja de Corinto foi assim a
mais complicada. E foi a igreja também que Paulo mais amou, dentre todas a que ele implantou. Depois que ele saiu dali, ele enviou essa primeira carta para assim tratar da conduta cristã, porque algumas pessoas decidiram questioná-lo. E as duas cartas que ele escreveu foi assim, na verdade, para responder essas indagações, essas perguntas, porque a igreja estava assim falhando, né? E foi muito importante quando a igreja do Senhor entrou em Corinto. Mas não foi nada bom quando Corinto entrou na igreja do Senhor. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje em dia, com o mundanismo assim entrando na igreja, é mera coincidência, ok? Mesmo que eu diga para você que eu não acredito em coincidências, ok? Novamente, entendeu? Então vamos prosseguir. Bom, os cristãos de Corinto, eles haviam assim perdido Deus de vista. Eles estavam completamente cegos por causa de 3 tipos de egoísmo que eu vou lhe contar. O primeiro é que eles eram assim admiradores de si mesmos. O próprio intelecto tinha pervertido. Em segundo lugar, eles eram assim obstinados. A consciência deles tinha sido assim obscurecida. E em terceiro lugar, eles eram indulgentes com eles mesmos, porque as suas paixões carnais os dominavam e eles não conseguiam se segurar. E essa primeira carta aos Coríntios teve assim 4 temas que eu vou contar cada um deles, cada um dos temas para você. Primeiro foi sobre as divisões. Os gregos eram assim homens que amavam conhecimento, a cultura, e eles valorizavam assim demais o intelecto. Eles eram políticos que passavam tempos em turnês e discursos. E tinham partidos, porque eles defendiam as ideias dos filósofos, né, que mais os agradavam. Então, eles fizeram a mesma coisa na igreja. E começou a dividir a igreja em grupos. Ah, eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo, eu sou do grupo de Pedro. E alguns ainda diziam que era do grupo de Jesus. Os que se apegavam ao partido de Cristo, né, é como se ele não pertencesse a todos da igreja, entendeu? E eles não viam Jesus como guia, como cabeça, como alvo da igreja. E foi aí que surgiram as panelinhas dentro da igreja. Volto a lembrar que qualquer semelhança com a igreja atual é mera coincidência, ok? Tanto na igreja protestante quanto na igreja católica. Bom, você precisa saber que o cristianismo tem que ser cristocêntrico, porque somente assim ele vai ter poder sobre a sua vida. As boas novas, que são assim, são o próprio Jesus Cristo, né? Ele não foi o portador da mensagem, mas Jesus foi a própria mensagem de Deus para nós. E você, me conte, você prefere seguir guias religiosos e personagens diversos da Bíblia ou seguir o próprio Jesus? Não precisa escrever aqui embaixo não, basta pensar e refletir, porque isso é muito importante. Bom, vamos continuar. Paulo, ele vai direto ao assunto e ele dá nome aos bois e coloca-se os pingos nos is. Sabe aquele programa Os Pingos nos Is? Ai, que programa maravilhoso, gente. Você fica por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, sem desinformação, sem fake news, né? Entre no YouTube de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas. É imperdível, não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas é porque é bom mesmo. Mas vamos voltar para Paulo, que é direto, e fala que quem perguntou foi da casa de Cloé. E naquela época, quando se falava assim, da casa de tantantã, ele estava incluindo os membros da família, os servos e todos aqueles que moravam na mesma casa, né? Ele não escreveu uma carta respondendo assim, dizendo, eu ouvi falar que me disseram, alguém disse. Não, ele deu endereço, bairro, CEP, foi direto. Os crentes da casa de Cloé disseram que está havendo
dissensão na igreja, e só Jesus pode acabar com essas divisões. Somente Ele tem o poder e a sabedoria de Deus. Essas informações podem ter chegado a Paulo através de uma outra carta, que não está na Bíblia, né? E assim, provavelmente foi perdida. E nós podemos observar, né, que Paulo responde pontualmente a cada pergunta, sempre iniciando as frases assim do tipo, com respeito a, ou quanto a, né? E em alguns casos não fica claro se Paulo está citando as afirmações dos coríntios para corrigi-los ou se essas frases refletem os ensinamentos dele. O importante de tudo isso é que essas cartas que Paulo escreveu para direcionar, para exortar, para ensinar as igrejas que ele fundou, acabaram nos ensinando e muito sobre a história das igrejas primitivas e as igrejas atuais, as igrejas de hoje. Que história, gente, acaba sendo cíclica, né? O segundo tema é a conduta cristã. O correto viver, ele está assim arraigado no correto pensar. E Paulo trata do problema da imoralidade sexual e dos perigos e das vantagens da abstinência sexual. Ele ressaltou assim os efeitos nocivos de se dirigirem aos tribunais seculares para tratar dos problemas que aconteciam dentro da própria igreja, né? E falou também dos males da idolatria. O terceiro tema, ele fala sobre o culto. Paulo orienta a igreja sobre assim, as práticas do culto, né? Sobre o caráter da ceia do Senhor, a natureza, o uso dos dons espirituais. Ele mostrou que o culto deve ser assim, ordeiro, para honrar a Deus e ser edificante para todos. E a gente precisa entender que o que se passava naquela época é assim, para a gente ter um entendimento do ensino de Paulo. Por exemplo, em muitas culturas antigas, as pessoas sacrificavam animais aos seus deuses, aos seus ídolos, e depois comiam essa carne. No mundo greco-romano, os templos sempre tinham assim áreas para refeições, né, onde as pessoas podiam se juntar, os adoradores podiam comer juntos, em grupo. E a presença de um cristão naquele lugar era assim repugnante para Paulo, porque ali estava evidenciado que aquela carne tinha sido oferecida para os ídolos. E, no entanto, o excesso da carne acabava indo para os mercados. Mas se algum crente, por acaso, comprasse e comesse sem saber, não ia ter nenhum problema, entendeu? Mas se ele era convidado para almoçar na casa de alguém e o anfitrião dissesse que aquela carne veio de um santuário pagão, aí o crente não deveria comer, para não influenciar o irmão, os outros cristãos, entendeu? E foi isso que ele escreveu no capítulo 8, no versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu vou comer carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Você está entendendo? O que acontece? Nós precisamos entender qual era o papel daquelas mulheres de Corinto também, em Corinto, que agiam daquela forma promíscua no mundo grego-romano, com uma ampla variedade de orgias e uma enorme variedade de expressão sexual durante as festas religiosas, porque foi por isso que Paulo, já sabendo que Deus concedeu às mulheres a capacidade de profetizar e de orar em público, ele escreveu orientando aquelas mulheres de Corinto a se diferenciarem das prostitutas, e disse para manter a ordem na igreja de Corinto. E então ele disse para elas: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, né? Porque é vergonhoso uma mulher falar na igreja.
E as evidências arqueológicas hoje de Corinto revelam que a cidade assim possuía vários templos dedicados a Afrodite e a Apolo. E os leitores de Paulo estavam assim acostumados com esses e outros cultos que se espalhavam pelo mundo greco-romano. Então, nós precisamos vestir os óculos da história, entendeu? Para entender o contexto da época e do lugar, entendeu? Bom, o quarto tema dessa carta é a ressurreição. Aqui Paulo fala sobre vários aspectos. Ao negar a ressurreição, os coríntios, na verdade, talvez eles não estivessem negando a vida após a morte, porque a vida após a morte era defendida por quase todos no mundo antigo. O que eles estavam discutindo, na verdade, era a doutrina judaico-cristã da ressurreição do corpo. Porque a crença grega acreditava na imortalidade da alma, em forma de espírito, mas não corpórea, não tinha corpo. Por isso que eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Cristo crucificado e ressuscitado era aquele que era escândalo para os judeus, como pedra de tropeço. Porque para os judeus a cruz significava assim fracasso. E o Messias que eles esperavam, e muitos ainda esperam hoje, entendeu? Tinha que ser assim um príncipe, operador de milagres, restaurador do governo de Israel. Lembra que os judeus pediam sinais para Jesus e ele nunca dava para eles? Pois é. Por outro lado, Jesus era loucura para os gregos, insensatez. Porque os gregos, eles procuravam por sabedoria. Eles não acreditavam numa religião sem base científica, que surgiu do filho de um carpinteiro de uma aldeia atrasada como Nazaré. Lembra daquela pergunta? Pode vir alguma coisa boa vir de Nazaré? Quem fez foi Natanael. E quem respondeu foi Filipe, né? Venha e veja. Como que eles iam acreditar em Jesus se ele nunca estudou entre os grandes filósofos em Atenas ou em Roma? Os gregos idolatravam os intelectuais. Eles acreditavam que mediante a sabedoria era possível ter contato com Deus, ter os pecados perdoados, ou assim atingir um máximo de entendimento. Era assim um ato de fé. Mas eles colocavam as coisas nos lugares errados, nós sabemos disso. E essa atitude é conhecida hoje não, né? Naquele tempo também, né? Como gnosticismo, que é inimiga do Evangelho. Eu já falei sobre isso no estudo de 1º, 2º e 3º João. Expliquei que gnosticismo é uma palavra grega, gnosis, que significa conhecimento. E hoje muitos acham que o conhecimento é a chave de tudo, que é a sabedoria do mundo. Gnosticismo hoje, assim, vagamente identificado como a nova era. Mas as objeções intelectuais vão desaparecer quando o próprio intelecto for levado a obedecer à verdade de Deus. Porque se Deus foi quem criou o intelecto, ele jamais criaria algo em oposição à fé. Você concorda? Então, resumindo, os gregos e os romanos tinham certeza que nenhuma pessoa de boa reputação poderia ser crucificada. Então, para eles era assim inconcebível que Jesus fosse o Salvador do mundo. Mais uma razão para o escândalo e loucura. Mas Paulo ensina que a confiança não dependia da capacidade intelectual, nem da retórica, como era o caso dos oradores gregos, mas da confiança que eles deveriam ter no Espírito Santo de Deus. Ou a pessoa aceita a obra da cruz e crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou a pessoa rejeita. Se aceitar, ela vai se tornar filho de Deus. Se rejeitar, vai estar perdido. Paulo não pregou um Cristo filósofo, não pregou um Cristo conquistador para agregar gregos e judeus no lugar de troianos, né? Mas ele pregou o Cristo crucificado, porque conhecer esse Jesus, gente, é o maior dos conhecimentos do mundo. Paulo fala também que cada um de nós representa 4 pessoas. A que o mundo conhece,
a que os nossos amigos conhecem, a que nós mesmos conhecemos e a que Deus conhece. E ele declara: quem me julga é o Senhor. E é você quem te julga. Quem você deixa te julgar. Pense nisso. Paulo fala também dos dons e diz que o Espírito Santo distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Quando você for ler Coríntios, tenha muito cuidado com a aplicabilidade de cada regra para os cristãos, porque devem ser examinados de acordo com o contexto, seus tempos, seus lugares. Lembra do óculos para você vestir? Paulo fala também sobre as línguas, sobre os conhecimentos, outros dons, e fica claro, e deixa claro que quando vier o perfeito, quando Jesus retornar, o parcial findará, e quando esse tempo chegar, não haverá mais necessidade de dons, porque eles servem apenas para esse mundo. E o que vai permanecer é a confiança, a esperança e o amor. O nosso Deus não é um Deus de desordem, mas de shalom, que significa paz, completude, saúde e integridade. E nos últimos versículos do capítulo 16, Paulo diz que escreveu a saudação de próprio punho, porque extensa a carta, ela foi ditada e escrita por outra pessoa. Ele disse também que se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Em algumas Bíblias está escrito seja anátema, E ele fala também sobre Maranatá, que é uma expressão grega e é uma transliteração de duas palavras aramaicas, Maran e Atá, que significa Nosso Senhor está vindo. E a igreja de hoje costuma dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Com certeza você já escutou isso, E Paulo termina a primeira epístola dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos em Cristo Jesus. Lindo, né? Vamos para a segunda epístola aos Coríntios. De acordo com alguns historiadores, na verdade, é assim, uma junção de várias cartas de Paulo aos Coríntios. E provavelmente foram escritas assim da Macedônia por volta do ano de 55 depois de Cristo. Paulo tinha mandado Tito e talvez Timóteo também até Corinto para saber, se eles atenderam e entenderam tudo que ele escreveu na primeira carta. E Tito voltou e informou para Paulo que a maioria dos crentes tinham recebido super bem aqueles conselhos dele. Mas alguns duvidaram de seus motivos e chegaram até a negar o apostolado dele, talvez porque ele não pertencia ao grupo original dos 12. E disseram que Paulo era ousado em suas cartas, mas fraco em pessoa. Imagina. Com essas notícias, Paulo ficou assim, feliz, por um lado, e triste por outro, E é por isso que os especialistas acham que essa segunda carta é assim uma coletânea de alguns escritos separados, porque Paulo devia estar pensando como é que eu vou escrever para eles, Porque na verdade ele queria compartilhar o alívio, e a gratidão, apresentar Jesus Cristo e ao mesmo tempo incentivar os coríntios a evitar o jogo desigual com os descrentes e a se desviar daqueles que submetiam à tirania religiosa. E ele também queria ensinar esses cristãos a verdadeira natureza do ministério cristão e recomendar a generosidade. E o que Paulo queria, na verdade, era levar a igreja de Corinto à maturidade, à generosidade. E a segunda carta teve 3 temas: o ministério de reconciliação, o amor de Paulo pelos coríntios. Tem um mosquito aqui, gente. É reverenciado assim pela alegria, pelo compromisso renovado com ele, E a gente observa também o orgulho que Paulo tinha deles em relação ao futuro deles. Paulo tinha como objetivo principal a reconciliação entre Deus e a humanidade. O segundo tema é assim a doação generosa. Paulo pede para eles renovarem as suas doações para os cristãos de Jerusalém. E ele ensina que a caridade, através da doação, é um ato de obediência a Deus, que vai resultar numa recompensa eterna, E o terceiro tema foi a defesa
defesa do apostolado dele. Isso aconteceu porque alguns membros se indispuseram com ele por causa da influência de outros, como Tito contou para ele, né? E Paulo amou tanto, mas tanto aquela igreja, que fez um apelo veemente para que eles renovassem o seu compromisso com ele. Porque a brecha não foi devido às teorias teológicas, mas por causa das raízes e das tradições culturais dos coríntios, que iam assim de encontro aos valores e princípios cristãos. Então, nessa carta, Paulo dá assim, mais informações pessoais do que em qualquer outra. Ele conta várias coisas que aconteceram que ele não revelou para nenhuma outra igreja, para ninguém. Mas ele revela a coragem dele, o seu amor sacrificial. Ele conta a fuga dele de Damasco dentro de um cesto. Ele fala da experiência que ele teve no arrebatamento ao terceiro céu. Ele fala, sem explicar muito, sobre o espinho na carne. E com isso acaba deixando assim, muitas dúvidas, né, sobre esse assunto até os dias de hoje. Mas parece que Deus não permitiu que nós soubéssemos para que todos nós pudéssemos assim aceitar que a graça que bastou a Paulo na dificuldade dele é suficiente para bastar a cada um de nós em nossas dificuldades e nos espinhos que aparecem em nossas vidas. Os espinhos na carne têm feito muita gente apoiar em Jesus Cristo, porque Deus provou a Paulo que qualquer que fosse a fraqueza dele, o poder divino seria mais do que suficiente. Gente, isso é lindo, né? Paulo conta também o padecimento dele fora do comum. Até aquele momento ele não tinha contado nada daquilo para ninguém. Mas como ele se sentiu assim constrangido, ele escreveu assim para provar que se ele quisesse se vangloriar, entendeu? Ele tinha assim razões fortes e suficientes para isso. E ele declarou que a fonte do consolo dele era: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ai, gente, isso é muito lindo, isso tem muito poder, porque a tua graça me basta, Senhor. Uau! Ai, eu me lembrei de uma música que eu vou cantar assim um trechinho para você. Ela diz assim: do santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Ai, gente, que delícia lembrar dessa música. É linda, é linda, é linda. Eu prometo que eu vou procurar no YouTube depois e deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica no X que vai estar lá, tá? Ela é do Davi Sácia. Faça você como o Paulo fez. Escreva essa frase num cartão e prenda-se no seu quadro de avisos, na sua mesa de trabalho, no seu laptop, para você olhar para ela e dizer: a tua graça me basta, Senhor. Isso é lindo demais, gente. Ai, meu Deus. Quem não gosta de história verdadeira, né? Paulo contou tantas experiências pessoais nessa carta que todo mundo gosta de ler. Eu fico assim pensando que de todas as postagens que eu faço no meu Instagram, as mais comentadas são as histórias que eu conto dos meus TBTs de quinta-feira, onde eu conto as minhas experiências das cidades que eu visitei, né, pelo mundo. Tem gente que passa a vida trabalhando para desfrutar quando se aposentar, e eu passei a vida trabalhando e desfrutando, viajando, porque tudo que eu ganhava eu gastava nas minhas viagens. Se a vida é feita de experiências reais, eu vivi muitas histórias boas e outras nem tão boas assim, mas eu vivi. E assim como o Paulo, eu tenho muitas histórias de vida para contar, isso faz toda a diferença para mim, né? E Paulo conta que ele começou a conhecer mais de Deus através das suas provações e nos momentos de tristeza. Isso nos faz refletir que a nossa vida é uma carta assim aberta. E os livros que as pessoas em geral mais leem são as vidas dos crentes.
daqueles que amam a Jesus, das suas atitudes diante da vida. A maioria das pessoas não estudam a Bíblia, mas estudam a Bíblia dos membros da igreja, estudam a vida dos colegas de trabalho, dos diversos grupos que você participa no WhatsApp. Você é observado, observada o tempo todo e influencia quem lê você. E você nem imagina. E isso nos oferece a oportunidade de levar pessoas a Jesus ou de afastá-las dele. Preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Quando Paulo se converteu também, lembra que o Senhor disse para ele? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E esse versículo está lá em Atos. Eu já fiz esse estudo, né? Procura aqui na minha playlist que você vai encontrar. O pessimista, ele vê dificuldades em cada oportunidade, enquanto o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Cristo nunca prometeu, nem para mim, nem para você, uma vida livre de tristeza, de sofrimento. Quem prometer isso para você vai estar mentindo, porque Jesus não mente. E ele disse, no mundo tereis aflições. Confira isso, está lá em João, em algum capítulo que eu não me lembro. Mas esse versículo não para por aí. Jesus continua dizendo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ai, gente, que delícia saber o final da história, não é? E o alvo do ministério de Paulo é levar os homens à reconciliação com Deus. E ele afirma que os crentes devem se separar dos não crentes, porque Deus exige uma vida pura e separada. E nessa carta, Paulo mostra a necessidade dos coríntios assim se conhecerem a si mesmos, para terem certeza da sua fé. Não confie no fato de você pertencer a uma igreja, porque a igreja não salva ninguém. Só Jesus salva. Viva o presente com a fé, com o amor presentes. Cuidado com as formas religiosas de ser. Se pergunte sempre, se questione. Gosto de pensar em Jesus? Eu gosto de orar? Eu gosto de estudar a palavra de Deus? Eu gosto dos meus amigos cristãos? Será que eu gosto de servir a Cristo? Pois é, se questione, se pergunte o tempo todo. Paulo termina essa carta com uma bênção que é usada em muitos encerramentos nas igrejas de hoje, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E nós dizemos amém. É isso aí, gente. Eu agradeço a companhia até agora. Estou aqui na Fundação Casa Rui Barbosa. Vou mostrar alguns takes para você. Eu agradeço a sua companhia nesse quarto estudo. E já te convido para o próximo. Beijo no seu coração, diretamente daqui.